Oi, eu sou Gustavo Amorim, eu sou fundador do espaço O Farol. O Farol é um lugar voltado para o desenvolvimento da nova consciência do planeta, através de informações, ferramentas que capacitam o ser humano a desenvolver a sua consciência. E eu estou aqui nesse vídeo a convite de um amigo, Bruno Aurion, que fez um convite para participar de uma série de palestras chamada ENAT. E curiosamente ele me convidou um pouco antes de eu vir para esse lugar maravilhoso, com essa vista fantástica, que é Monte Shasta. E ele me convidou para fazer uma palestra a respeito dos tons pineais. Então eu estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês o conhecimento sobre esse trabalho, os tons pineais. Então eu vou começar fazendo uma introdução, contando o que são os tons pineais. E a sincronicidade interessante é que esse lugar, Monte Shasta, tem muito a ver com a origem dos tons pineais. Então os tons pineais são um conjunto de sons que foram lembrados pelo Dr. Todd Vokaitz, que é um médico vanguardista da consciência, que desenvolve um trabalho de ponta com o DNA interdimensional. Ele usa ferramentas de luz e som para ativar os potenciais latentes dentro do nosso DNA multidimensional. E uma dessas ferramentas são os tons, um conjunto de sons, como eu comentei, que ativam essas habilidades latentes, ativam o acesso às camadas interdimensionais do DNA humano. Então toda a história dos tons pineais começa numa época, numa civilização esquecida da nossa história, chamada Lemúria. Então Lemúria, para quem não conhece, seria um continente antigo que existiu há cerca de 100 a 10 mil anos atrás e que desapareceu no Oceano Pacífico. E disse que nesse continente havia uma civilização extremamente avançada, a civilização lemuriana, de seres humanos que tinham a consciência desperta e estavam totalmente integrados com o seu ambiente, com a terra, uns com os outros. E esse continente desapareceu por conta do tipo de experiência que nós viveríamos depois. E o Dr. Todd Vokaitz seria uma reencarnação de um antigo sacerdote lemuriano, que Cryon, quem não conhece Cryon, é uma consciência que vem trazendo informações sobre a nova energia, sobre o novo humano, e vem integrando as informações do futuro, do que está por vir, com as informações do nosso passado distante, integrando num círculo que traz uma coerência muito grande para esse momento. Então Cryon fala que Dr. Todd Vokaitz é a reencarnação desse sacerdote, que ele chama de Yai. Então esse sacerdote lemuriano, Yai, desenvolveu naquela época, na Lemúria, ferramentas extremamente avançadas de consciência. E a nossa civilização atual tende a visualizar o avanço, não avanço tecnológico, como o desenvolvimento de aparelhos e equipamentos. No entanto, essa civilização era desenvolvida em tecnologias interiores, utilizava o conhecimento dos recursos naturais e do som e da consciência para ativar recursos internos do próprio DNA. Então, o Dr. Todd era um sacerdote e um cientista ao mesmo tempo, que naquela época desenvolveu esses sons que tinham como finalidade estender a vida desse corpo humano através dos sons. E segundo as informações dele mesmo, Dr. Todd, Cryon, esses sons, na verdade, são originários dos seres das Pleiades. Então essa é uma história interessante, porque os lemurianos seriam a primeira civilização humana na Terra que recebeu dos pleiadianos o DNA interdimensional. O DNA capaz de permitir que um corpo biológico possa sustentar uma consciência divina. E aí que está a magia da nossa realidade humana e divina integrados. Ali que nasceu a origem dessa experiência, é exatamente na civilização lemuriana. E os pleiadianos são uma espécie de nossos pais espirituais que vieram trazer esse DNA para que o tipo de experiência que nós vivemos na Terra pudesse iniciar. E a civilização lemuriana foi o primeiro protótipo dessa humanidade iluminada. Enfim, e com o tempo, essa civilização acabou desaparecendo e a consciência humana foi se fechando, e a percepção dessa realidade espiritual acabou desaparecendo por conta do tipo de experiência que nós viveríamos em dualidade, esquecendo de nós mesmos, esquecendo da nossa origem, para então passar por uma série de experiências numa época que nós chamamos de uma época obscura, que nós estamos saindo dela agora, para no final de um ciclo de tempo, termos a oportunidade de despertar para uma evolução ou então nos destruir como civilização mais uma vez. Então isso aí é uma pincelada rápida sobre essa história, que traz o cenário para nós entendermos os tons pineais. Então nesse momento nós estamos exatamente vivenciando essa época de mudança,
onde nós despertamos desses vários séculos, né, e milênios de sono, de esquecimento, e começamos a lembrar dessa nossa natureza espiritual. E nesse momento várias ferramentas surgem para nos apoiar nesse processo. E os tons pineais são uma dessas ferramentas. Então o Dr. Todd, como eu comentei, ele lembra desses tons da época de Lemúria e agora traz novamente os tons para nos ajudar nesse processo de despertar, né, o nosso mundo interior, o nosso corpo biológico através do DNA, para que a natureza espiritual, consciência divina do ser humano possa se expressar, se manifestar através desse veículo que é o corpo humano. Por isso a importância desses sons. E nós estamos aqui em Shasta exatamente para participar, que acabamos de participar, na verdade, de um coro. É chamado de Coro da Celebração Divina. Então, desde que o Dr. Todd começou a receber essas informações, esses tons, ele foi orientado intuitivamente também pelas orientações de Cryon a convidar, né, fazer um chamado de pessoas do mundo inteiro que ouviriam esse chamado para participar do que o Cryon chamou de o Coro Lemuriano. O primeiro coro aconteceu em 21 de dezembro de 2012, né, uma data muito importante para essas épocas de mudanças. E no Havaí, em Maui, aconteceu esse coro, com 900 pessoas do mundo inteiro se reunindo. Eu também estava presente, Cláudia, minha companheira, também estava presente. Inclusive, nós nos casamos no Havaí, uma cerimônia muito profunda para nós, e participamos desse evento, desse ritual fantástico que foi o coro lemuriano. 900 pessoas cantando em conjunto os tons pineais. E segundo o Cryon, o objetivo, ao se cantar esses tons, é criar uma terceira energia, e essa terceira energia seria uma espécie de uma chave na fechadura da energia do planeta, abrindo a porta para uma nova época que começa a surgir nesse momento. Então os tons têm uma importância muito grande a nível planetário, não só individual, mas também a nível coletivo e planetário. Então esse primeiro coro aconteceu, como eu disse, no Havaí, né, que segundo o Cryon, são os maiores picos do antigo continente da Lemúria. Então o Havaí tem essa energia da Lemúria muito forte, e por isso o coro foi realizado lá. Depois disso, outro coro foi realizado em Cancún, no México, do qual nós também participamos em 2013, no ano passado, e esse foi chamado Coro da Compaixão. E esses locais, eles foram orientados, né, por Cryon. Cryon diz que existem 12 pontos no planeta que formam o que ele chama que sustentam o que ele chama de cápsulas do tempo. Seriam locais específicos que formam um par com outro local no planeta, e esses pares, quando são ativados através desse canto dos tons lemurianos, através de pessoas cantando em conjunto, despertam o que o Cryon chama de cápsulas do tempo. E essas cápsulas do tempo seriam uma espécie de portais de conexão com informações quânticas, de civilizações galácticas avançadas, como os pleiadianos, por exemplo. Então eles trazem para o planeta novas informações para os novos tempos que estão surgindo. E os tons pineais são uma espécie de ativador dessas portas, né? desses receptores de informação quântica. Depois, agora, né, recentemente, agora foi dia 17 a 19 de junho de 2014, aconteceu o terceiro coro, que foi chamado Coro da Celebração Divina, aqui em Monte Shasta. E por que a importância de Monte Shasta? Então, segundo Cryon e outras fontes espirituais, o Monte Shasta é a morada de pleiadianos, de seres das Pleiades, aliás, de seres da Lemúria, lemurianos, que na época do afundamento da Lemúria se deslocaram por toda a Terra e chegaram em vários pontos do planeta. Um deles foi em Monte Shasta. E segundo as histórias, eles se estabeleceram nesse monte em uma cidade que alguns acreditam ser intraterrena, mas que na minha perspectiva e de Cryon seria na verdade uma cidade interdimensional. Os lemurianos tinham chegado a uma consciência tão elevada que alguns deles, né, que tinham essa consciência ainda mais elevada, conseguiam transformar na vibração do seu corpo de tal forma que eles se tornavam interdimensionais. Então eles se estabeleceram nesse lugar pela energia que ele traz, e permaneceram aí com uma promessa, né, de ajudar a humanidade caso a humanidade chegasse num ponto de despertar para uma nova energia, uma nova consciência, despertar para a sua natureza divina. Né? Então a importância de vir ao Monte Shasta é isso. Tem a ver com a conexão com essa consciência dos lemurianos na montanha, né, que segundo o Cryon, na verdade, são nossos próprios seres interdimensionais que nesse momento começam a ter uma participação muito maior na evolução planetária nossa. Então o coro foi realizado, uma cerimônia belíssima. Depois eu vou compartilhar um pedacinho desse coro, né, as pessoas cantando para o Monte Shasta. E segundo o Cryon, a importância desse evento foi que foi o quarto ponto, né, a quarta cápsula do tempo a ser ativada no planeta.
E das 12, essa quarta é aquela que ativa, né, os receptores para que finalmente a transmissão dessas informações avançadas começarem a chegar para o ser humano. Então essas cápsulas do tempo têm a ver com a liberação na consciência coletiva, na rede de informação do planeta, de novos insights a respeito de novas tecnologias para a evolução da consciência, novos sistemas de governo que sejam realmente que realmente capacitem, né, a individualidade humana, os seres humanos em qualquer lugar, a cooperar e criar um planeta evoluído e ascenso. Novos sistemas econômicos, enfim. As novas ideias para a nova Terra. Isso começa a estar disponível na consciência coletiva e o coro é uma ferramenta para disparar e despertar esse acesso. Então, por aí, eu acho que já dá para ter uma ideia da importância dos tons pineais. E como o nome diz, são tons que vão trabalhar principalmente com a ativação da pineal e do DNA. A pineal sendo uma glândula responsável pela conexão da consciência humana, do corpo físico, com o que nós chamamos de eu superior ou inteligência inata, que é a nossa inteligência quântica divina, que nesse momento é o que está cada vez mais disponível para cada um de nós. Então, essa é uma breve introdução, aproveitando esse visual fantástico e a energia dessa montanha, que tem tudo a ver, com esse momento de despertar, tem tudo a ver com os tons pineais. E em seguida eu vou falar um pouco mais sobre os tons pineais. Essa é uma introdução, trazendo para vocês a energia desse lugar. Bom, então eu gostaria aqui de continuar essa palestra a respeito dos tons pineais. E esse próprio convite sobre falar a respeito dos tons pineais, afinal de contas é uma palestra, já é um desafio em si mesmo, porque nós estamos falando de uma energia quântica, uma energia que não se percebe com o intelecto, que tem uma ação num nível mais profundo. Então falar sobre os tons pineais deixa muito a desejar. Então eu queria continuar falando do contexto onde esses tons, onde essa energia, essa ferramenta de evolução da consciência existe. E esse contexto ajuda a entender a importância deles e por que eles estão aqui. Então vocês acabaram de ver uma parte da palestra onde eu estava em Monte Shasta falando sobre os tons pineais, com a montanha às costas. Falei um pouquinho dessa história que remonta a uma história antiga, que na verdade nem faz parte da nossa história registrada, mas que tem tudo a ver com esses tons. Falei sobre lemurianos, falei sobre pleiadianos, e eu quero continuar aprofundando um pouco mais essa compreensão, para depois trazer um gostinho do que são os tons pineais, literalmente. Então eu gostaria de continuar com uma frase que Ryan usa para poder definir os tons pineais. Na verdade não é definir, ele traz um entendimento mais profundo do que seria. E ele diz o seguinte: os sons que vocês ouvem com o seu ouvido humano são apenas a ponta do iceberg de uma sinfonia de vibrações multidimensionais que começam a se organizar e a cantar ao redor do seu DNA, das camadas interdimensionais do DNA, permitindo que essa estrutura física, biológica, mas também multidimensional e quântica do corpo se abra cada vez mais para a inteligência inata, a inteligência espiritual, até a inteligência divina, se nós quisermos chamar assim. Portanto, nós estamos falando de uma ferramenta de abertura para uma linguagem não linear. Então, o desafio começa aí, nessa definição dos próprios tons pineais. Há 4 pontos que eu queria abordar aqui que se relacionam então com essa compreensão contextual dos tons pineais. O primeiro, o fato dele estar relacionado com uma civilização que nem faz parte do nosso registro histórico, uma civilização chamada de Lemúria. O segundo, o fato de se relacionar com a presença de seres de outros planos ou de outros planetas, se quiser chamar assim, que são os pleiadianos. Como isso tem a ver com a nossa natureza humana e como isso se relaciona com a nossa natureza espiritual. O terceiro ponto é por que o som pode funcionar como uma ferramenta de abertura e expansão de consciência. E o quarto, como confiar nessa informação, de onde ela vem, quem são essas pessoas ou essas informações que nos trazem esses tons como uma proposta viável de evolução pessoal. Então, esses 4 pontos. Então, voltando à questão da civilização antiga lemuriana, é interessante que em vários registros culturais, como mitologias, fala-se de uma realidade anterior à nossa realidade histórica, onde existiria uma humanidade iluminada. Se nós pegarmos, por exemplo, a nossa cultura ocidental e cristã, fala-se que no início havia o Jardim do Éden,
né, onde os primeiros humanos viviam em harmonia com toda a natureza, tudo ao redor. Claro que isso é uma linguagem metafórica, mas ela fala exatamente da essência do que significa essa civilização perdida, vamos dizer assim. E durante aquele momento, né, de integração, de harmonia com tudo, né, o ser humano, de alguma forma, perde essa conexão. Ele perde essa conexão com a consciência da unidade e começa a viver em dualidade. Então isso tem muito a ver com a história do nosso próprio planeta, e aí entra a questão da Lemúria, né, que seria uma civilização realmente iluminada, onde os seres humanos estavam em harmonia com a natureza espiritual do universo, entre si mesmos, e depois, gradualmente, foram perdendo essa compreensão até que a sua própria civilização desaparece do mapa. Então isso é uma informação também que caberia muitas outras palestras para falar sobre todos os detalhes a respeito disso, mas a essência é a mesma, né? De alguma maneira, houve um protótipo iluminado da humanidade que depois perde essa consciência, né, e começa a viver em dualidade. Né? E nessa dualidade esquece-se de todos esses potenciais, de toda essa memória que já existiu no planeta. Né? Então, são pontos bem interessantes. Em outras mitologias também falam sobre isso. O segundo ponto interessante, e que também se relaciona com várias outras mitologias, e está relacionado com essa existência de uma humanidade iluminada, né, inicial, tem a ver com a presença de seres extraterrestres, ou pelo menos seres de outras dimensões, que interagem com a humanidade, trazendo algo novo para o planeta. Né? Essa compreensão está presente também em diversas culturas, desde a cultura maia, inca, asteca, egípcia, hindu, até mesmo na cultura cristã, ou pelo menos na cultura judaico-cristã, fala-se, né, dos deuses, né, que vieram e se encontraram com as filhas dos homens, né, para gerar um ser híbrido. Então é interessante essa abordagem presente em várias culturas. O Lee Carroll, que é o canal de Cryon, conta da experiência dele quando o Cryon começou a falar sobre a presença dos pleiadianos como nossos ancestrais espirituais, aqueles que trouxeram o nosso DNA multidimensional para o planeta, para que nós pudéssemos viver a nossa experiência. E ele conta que para ele foi difícil a princípio transmitir aquela informação, porque na mentalidade dele não cabia na espiritualidade a presença dessa informação a respeito de extraterrestres. No entanto, a própria experiência dele, as sincronicidades foram mostrando que essa era uma verdade presente em diversas culturas. Né? E ele, dois fatos interessantes que ele cita. O primeiro, né? Ele estava no Havaí, em uma canalização de Cryon, e durante essa canalização entrou, né, no ambiente um sacerdote, vamos chamar assim, né, um xamã, né, havaiano, que tinha detinha o conhecimento daquela tradição que remonta a milhares de anos, daquela cultura, e ele assistiu a palestra de Cryon, canalização, e saiu durante 3 vezes. E ninguém tinha coragem de barrar, ele entrava livremente, porque ele era muito respeitado naquela cultura, né, no Havaí. E depois da terceira vez que ele entrou, ele convidou o Lee para poder participar de uma cerimônia, né, dos Kaunas, que era vedada a pessoas de outras culturas, mas ele sentiu na presença, na mensagem do Lee, né, uma ressonância com aquilo que eles já traziam na tradição deles. Então, o Lee participou daquela cerimônia sem entender nada, mas respeitando, né, e procurando sentir a energia, a vibração do que estava ali. E ao final dessa cerimônia, Mestre Makua era o nome desse sacerdote, grande sacerdote havaiano, fez o seguinte comentário: e para aqueles que estiverem aqui, que não forem da nossa cultura, que quiserem fazer alguma pergunta, esse é o momento. E foi naquele momento que o Lee fez a seguinte pergunta: Mestre Makua, me fale sobre o mito da criação do seu povo. Então Mestre Makua deu um grande sorriso, olhou para o Lee, apontou para uma montanha no Havaí, não me lembro se era Mauna Kea ou Kilauea. Ele disse: as canoas que vieram de lá estão ali. E começou a contar, né, da história, né, o mito contado através da tradição oral em seu povo, de que os ancestrais dos havaianos, da cultura polinésia, seriam seres de um continente perdido chamado Mu, e que eles tiveram a influência, há muito tempo atrás, de seres que vinham de lá. Esse de lá, ele apontava para as Pleiades, que também são conhecidas como 7 irmãs. Ou seja, essa compreensão estava presente na tradição deles desde a antiguidade e vem sendo contada até hoje.
né, nos círculos reservados daquela cultura. Aí foi a primeira vez onde o Lee percebeu que a mensagem de Cryon talvez tivesse ressonância com outras informações já presentes no planeta. E essa foi a primeira. Então ele já começou a ficar mais aberto para essa possibilidade. E a segunda experiência que ele compartilha em um dos livros foi quando ele foi à Austrália, né, também num evento de Cryon, e ele foi visitar Uluru, aquela grande rocha que existe no Outback australiano, aquele monolito vermelho, né, que é considerado um lugar extremamente sagrado pelos aborígenes. E ali, né, visitando aquele lugar, ele chegou aí em uma espécie de um museu, né, que mostrava artigos da cultura aborígene. Então ele foi chamado a uma das salas e ele ficou encantado com o que ele viu, porque ali estavam representados em desenhos, em imagens, em representações artísticas, o mito da criação aborígene. E esses desenhos mostravam as 7 estrelas das Pleiades, aquelas que podem ser vistas a olho nu, né, e contava a história da criação do ser humano, ou do ser humano como ser espiritual e consciente, a partir da intervenção de seres que vieram desse complexo, né, de estrelas. Então, mais uma vez, ele teve, através de uma sincronicidade, a compreensão de que essa verdade, né, que não está disponível na nossa cultura, mas que está presente em várias culturas antigas, estava também presente ali. Então ele começou a se abrir para essa verdade, e hoje Cryon fala muito sobre isso, né? Então é uma informação que está totalmente ligada a essa compreensão dos tons pineais. Nas últimas mensagens que Cryon traz a respeito dos tons pineais, principalmente nas canalizações que foram feitas agora no Monte Shasta, ele fala que Dr. Todd, que é quem originou os tons pineais, ele originalmente foi um dos primeiros lemurianos que foram semeados, né, o termo que ele usa, pelos seres das Pleiades, que vieram para o nosso planeta e, através de um processo que eu desconheço, mas com certeza é energético e com uma tecnologia espiritual muito avançada, eles modificaram o DNA humano para que um corpo biológico pudesse receber a consciência divina e depois, com o tempo, se fechar dentro de uma energia de dualidade, vivendo uma experiência sem consciência dessa fagulha espiritual. E aí está a origem, né, da compreensão intuitiva que a humanidade tem da existência de uma inteligência maior e de que eles fazem parte disso. Então, segundo essa informação de Cryon, o Dr. Todd foi um dos primeiros pleiadianos e que a própria mãe do Dr. Todd seria uma pleiadiana. Então houve literalmente, né, uma interconexão entre a biologia desses seres que já seriam iluminados, numa civilização que já passou por todos os ciclos de aprendizagem que nós passamos, eles estão muito à frente de nós agora, mas para onde nós nos dirigimos, e eles vieram trazer essa semente de iluminação. Né? E o curioso é que o Cryon comenta que grande parte da informação que eles passavam, né, para o Dr. Todd, naquela época, era como se fosse uma criança ainda, e era essa a verdade. Ele usa um termo que eu achei fantástico. É como se a mãe do Dr. Todd, seria essa pleiadiana, cantasse cantigas de ninar para ele, na linguagem original lemuriana, pleiadiana, né, que é uma linguagem totalmente diferente da nossa, muito mais profunda, com muito mais tonalidades, com muito mais expressões vibracionais do que o nosso ouvido pode entender. E ali, naquela transmissão, na verdade, eram informações que ficariam presentes dentro dele, no corpo biológico, no DNA, armazenadas como uma tecnologia de luz, de informação, de vibrações, que permitiria a ele desenvolver depois, né, em outro momento daquela cultura lemuriana, onde aliás os humanos viviam muito mais tempo do que nós vivemos hoje em dia, porque eles tinham conhecimento de como o corpo biológico funciona, e é isso que o Dr. Todd vem desenvolvendo hoje novamente. Então, através do som, né, ele poderia futuramente desenvolver essa tecnologia de novo para que houvesse uma manutenção daquele estágio, né, de equilíbrio, enquanto fosse necessário, até que começasse então o processo de fechamento da consciência, vamos dizer assim, né, até o desaparecimento total do continente lemuriano e a diáspora daquele povo, indo para diversas partes do globo, que originaram depois culturas consideradas sábias, como os hindus, né, como os incas na América do Sul e por aí vai. Os egípcios têm relatos dessa civilização antiga também iluminada. Então, uma longa história que tem a ver com a nossa humanidade. E o fato é que hoje nós chegamos num ponto onde essa era de trevas, né, de inconsciência, chega ao fim. Então, por uma escolha coletiva, nós vivemos agora um processo de evolução acelerada,
né, onde novas ferramentas, novas tecnologias, que como eu comentei, não são tecnologias baseadas em equipamentos, em aparelhos, começam a estar disponíveis para nós porque a nossa consciência permitiu, se abriu, e a energia do planeta também agora está mais receptiva a essa informação não linear, essa informação quântica. E as ferramentas que nos ajudam nesse processo estão chegando. Por isso, a lembrança que o Dr. Todd teve recentemente, há cerca de, se não me engano, 15 a 10 anos atrás, desses sons, né? E sem saber exatamente o que era, ele começou a receber essas informações e aos poucos foi sendo esclarecido para ele, né, o propósito desses sons, que era exatamente ativar esse DNA interdimensional, permitindo que ele se abrisse literalmente para essa inteligência inata que é a nossa própria natureza espiritual. Então, é uma linguagem quântica, né? Bom, esse era o segundo ponto, né, que eu estava falando sobre os lemurianos, os pleiadianos, né, presença extraterrestre, e a presença dessas histórias nas culturas, diversas culturas humanas, né, da nossa semeadura por seres considerados muitas vezes deuses ou anjos, por serem de uma natureza muito etérea e espiritual, que seriam, na versão de Quares, os pleiadianos. E agora eu vou falar sobre a importância das vibrações, principalmente o som, já que se trata dos tons pineais, né? São sons que são cantados para ativar a pineal e o DNA. É curioso que nós já temos conhecimento através de diversas culturas espirituais, como a budista, a indiana, yogi, né, da importância dos sons através do que nós conhecemos como mantras, né, que são sons que são gerados, não têm um significado intelectual, são simplesmente vibrados, né, através do ar, para poder ter um efeito no nosso corpo energético e na nossa consciência. Então esse conhecimento é antigo. Eu queria compartilhar um pouquinho do meu conhecimento através de uma relação que eu tenho com uma dessas tradições espirituais antigas, que me chegou através de sonhos, sincronicidades, né, pesquisas, e tem a ver com uma tradição ocidental, mas que remonta, se a gente for voltar lá atrás, remonta talvez a essa época antiga. Eu estou falando aqui de eu vou chamar de uma ciência do espírito chamada teurgia. Para quem não conhece, a teurgia é um termo que foi criado por volta do século II depois de Cristo, né, entre os filósofos neoplatônicos. E esses filósofos neoplatônicos, eles eram questionadores, né, da forma como a compreensão da dimensão divina, da dimensão espiritual, tinha se tornado um exercício de lógica e da razão. E quando, na verdade, a lógica e a razão não podem compreender aquilo que está além da nossa compreensão intelectual, aquilo que está além da linearidade. Então esses teurgistas, eles buscavam, a prática deles era baseada na existência de uma inteligência maior, né, que seria o que nós chamamos de Deus, a consciência da unidade, e através de práticas ritualísticas, diferente de práticas meditativas, é isso que diferenciava os neoplatônicos como Jâmblico e alguns outros da época, de outros grupos neoplatônicos também que pregavam o encontro com Deus através da contemplação. Os teurgistas não. Eles usavam exercícios, né, rituais, simbólicos, para poder criar neles um estado, né, de receptividade para a inteligência divina. Então todo o foco da teurgia era servir à inteligência divina, ou seja, se abrir para essa inteligência inata que eles sabiam existir. Só que eles utilizavam para isso outras ferramentas, principalmente sons, né, que eles chamavam de uma língua bárbara. Bárbara porque não tinham a compreensão intelectual. Então não era uma transmissão de conhecimento como eu faço agora através da palavra. Eram sons que geravam um efeito que permitia a eles comunicação com o que eles chamavam de os deuses. Baseado em toda a cultura grega, né, na presença dos deuses, eles usavam esses termos, mas com uma compreensão de que era uma inteligência além da nossa inteligência humana, mas que interagia conosco o tempo todo. Então, uma das formas deles fazerem isso era através da prática da entoação de sons, né, que não tinha uma compreensão intelectual, que gerava um efeito que permitia, né, a comunhão com a consciência divina ou da unidade. Então é curioso, né, um dos meus estudos, tendo todo esse conhecimento, né, buscar esse conhecimento, percebendo como isso retorna hoje de uma outra maneira. Então, só mais um pedaço de informação importante, é que os neoplatônicos, então, se inspiravam, né, claro, na filosofia de Platão, que por sua vez era inspirado por Sócrates, que remontava à época de Pitágoras, que todos sabem que caminhou pelo Egito, né, aprendendo formas de também se ligar a essa inteligência inata. E hoje já se sabe que os egípcios tinham toda uma história
né, que remonta a uma civilização também antiga, que era detentora desses conhecimentos que foram transmitidos de forma oral ao longo do tempo, que permanecia em alguns círculos, né, permitindo que o homem tivesse essa manutenção, né, da conexão com o divino, mesmo em uma época de trevas. Então, curiosamente também, os egípcios é que trouxeram para a própria Grécia, para nosso registro histórico, a informação a respeito da existência de uma civilização antiga, iluminada, que seria, no caso, a Atlântida, né? Platão é um dos poucos que relata a existência dessa civilização anterior. E esse conhecimento veio através, né, do contato da cultura grega com os egípcios. Então a gente vê como as coisas começam a se encaixar e existe uma espécie de um link histórico com a nossa história conhecida e com o momento atual. Então eu queria só mostrar isso e a importância que o som, as vibrações tinham, né, nessa busca de conexão com essa inteligência maior. Claro que naquela época não existia o conhecimento a respeito do DNA, não existia esse conceito de DNA interdimensional, mas intuitivamente sabia-se, né, da presença de um universo muito maior do que os nossos sentidos pode abarcar a princípio. E que o homem estava imerso numa era de escuridão, né, tentando compreender, né, esse incompreensível através do intelecto, né, o que na verdade era improfícuo, né, não causava realmente as transformações necessárias para o homem se divinizar, se tornar um ser melhor e mudar, né, a face da Terra, que era o propósito nosso a princípio. E atualmente nós vivemos uma época única, que é exatamente onde coletivamente nós temos essa oportunidade, né, e hoje o próprio planeta contribui para isso. Né, isso é uma outra história, mas eu queria só chamar a atenção para esse link histórico, né, com essas tradições antigas e a importância dos sons, né, dessas vibrações para esse despertar. Outra cultura também que usa muito, né, os sons como um instrumento sagrado é a própria cultura hebraica, né? Existe na Cabala, né, os nomes divinos que são pronunciados e também geram uma aproximação do homem com a consciência divina, né? Então faz parte do nosso período histórico-cultural. E o curioso é que Cryer comenta que das linguagens, né, humanas, vamos dizer assim, a que mais se aproximava de uma linguagem pura, energética, era a linguagem lemuriana. E é claro que nós não temos registro histórico disso, mas é curioso, né, que hoje nós retomamos isso a partir de lembranças, né, e podemos usar sons que não são exatamente como os mantras, são um pouco diferentes, alguns até parecem, mas são diferentes do que nós conhecemos como os mantras hoje, mas que geram, né, um efeito que nos permite ativar nossos potenciais, né, e pelas informações tem a ver com a ativação das camadas interiores do nosso DNA. Então é importante ter essa compreensão de que o corpo físico, né, muitas vezes, atualmente, né, ele funciona, claro, como um veículo para o ser espiritual se manifestar na Terra, mas ao mesmo tempo ele tem uma configuração tal que cria uma resistência ao fluxo dessa consciência espiritual dentro de nós. Por isso a gente vive uma época de tanta obscuridade, há uma inconsciência disso. E através de algumas ferramentas é possível transmutar esses filtros, eliminar essa resistência, permitindo que essa realidade divina, essa dimensão espiritual, possa fluir através de nós. E é assim que os homens se tornam mais espiritualizados, mais divinos. Tá? Então essa é uma das ferramentas, né? O som, as vibrações, porque vai atuar no próprio veículo, né? Que permite a manifestação de um ser espiritual dentro da matéria. Então isso talvez traga uma compreensão um pouco melhor, né, sobre a importância disso. Bom, eu gostaria agora de abordar o quarto ponto, que é como confiar em uma informação que não pode ser comprovada. Uma informação que vem de uma realidade que não é tangível para os sentidos convencionais. Esse é um ponto importante não só para essa palestra, ou com relação a esse tema, mas fundamental para o desenvolvimento da nova consciência. Porque se trata exatamente disso, não é? Confiar no invisível, no intangível. Então eu diria que há forma de você ter essa referência. A primeira e a mais importante de todas é usar o seu próprio discernimento, né? Ouvir o seu próprio coração, sentir a energia que emana da informação, seja dessa ou de outras informações que vêm até o seu encontro, e discernir se aquela informação é apropriada para você ou não, se pode trazer algum benefício ou não. Então use esse discernimento, essa intuição. Esse é o primeiro e mais importante. O segundo são referências.
eu gostaria de citar aqui Cryon. Como eu comentei, Cryon é uma inteligência divina, uma consciência espiritual que vem através de um processo humano, de inspiração, que alguns chamam de canalização, trazer informações sobre esse momento único de evolução que nós vivemos, falando sobre as mudanças pelas quais passamos, reafirmando verdades antigas sobre a natureza espiritual e do relacionamento do ser humano com uma consciência maior que nós chamamos de Deus, dentro de um contexto atual da nossa história. Então, para aqueles que não conhecem e quiserem entrar em contato com as informações de Cryon, existe um site com tradução para o português, inclusive com áudios que eu traduzo das canalizações de Cryon, chamado www.cryonportugues.com. Então aí está a informação do site, você pode acessar e tem várias mensagens lá, inclusive algumas chamadas Coro 1, Coro 2, Coro 3 e Coro 4, que são as informações mais recentes de Cryon dadas no Monte Shasta durante o coro da celebração divina, onde ele aprofunda o significado dos tons pineais e dos coros. Então essa é mais uma referência para quem sentiu o chamado para mergulhar nessa informação. Outra seria através do próprio Dr. Todd, aquele que origina os tons pineais. Quem é essa pessoa? Qual o histórico dele? Qual o background dele? Então, nessa parte, eu gostaria de compartilhar com vocês uma introdução que foi feita do Dr. Todd durante um seminário que ele realizou no Brasil em 2012 sobre os tons pineais. Então, eu queria compartilhar com vocês a apresentação do Dr. Todd e ele mesmo falando sobre esse trabalho, para você entender quem é essa pessoa, o que ele tem, qual o background dele. Eu diria que é um cientista de vanguarda, que une o melhor dos dois mundos, da ciência atual, mas que vai além desse paradigma e incorpora na compreensão da realidade o fator intuitivo, o fator espiritual. Então agora, a apresentação do Dr. Todd, e depois nós continuamos com a demonstração de alguns dos tons pineais. Espero que apreciem. Dr. Todd Wokaitz. Dr. Todd realizou seus estudos de graduação na Northwestern University, em Evanston, Illinois. Após 2 anos, já era o primeiro de sua turma com nota máxima, em todas as disciplinas. Naquele momento, foi um dos 26 alunos dos Estados Unidos aceito para um programa de treinamento acelerado na prestigiada Universidade Médica Johns Hopkins, em Baltimore, Maryland, onde foi eleito para a Phi Beta Kappa naquela instituição. Eu pesquisei na internet, fui para a Wikipédia, porque eu não sabia o que significava, e encontrei o seguinte: a Sociedade Phi Beta Kappa é uma sociedade de honra acadêmica. Sua missão é celebrar e advogar a excelência nas artes liberais e nas ciências. E o significado é: o amor pelo aprendizado é o guia da vida. Então, esse é o significado dessa honraria. Durante aquele período, o Dr. Todd também estudou voz e violão clássico no Instituto Peabody. Ele recebeu os graus de bacharel e mestre na Johns Hopkins University. Seu treinamento subsequente inclui um estágio e residência médica no hospital da Universidade de Georgetown, em Washington, D.C. Foi então convidado para ser médico residente-chefe no sistema da Universidade de Georgetown, responsável pelo programa de ensino dos alunos de medicina, estagiários e residentes. Esta posição honorária foi seguida pela conclusão de um fellowship em medicina pulmonar e terapia intensiva, também no hospital da Universidade de Georgetown. Durante seu treinamento em Georgetown, vivenciou um profundo insight sobre a provável estrutura do vírus da imunodeficiência humana, do HIV. Se aquela intuição estrutural provasse ser verdadeira, seria possível, em teoria, produzir uma vibração de onda de um padrão tal que poderia romper apenas a membrana do vírus, deixando a célula humana sem ser afetada. Prosseguindo seu insight, mudou-se para o sul da Califórnia após a conclusão de seu treinamento. Naquele ambiente, aprendeu sobre medicina vibracional, o que permitiu a formulação de uma tecnologia candidata a neutralizar o HIV. Aquela plataforma foi construída com a assistência de um físico escocês chamado Scott Strahan. Este colega havia recebido do Príncipe Charles o prêmio Enterprise Scotland para aparelhos de medição a laser. A intuição da geometria modificada no material genético do HIV provou ser verdadeira. A plataforma tecnológica usando lasers de uma nova forma foi testada por seus efeitos na Universidade do Sul da Califórnia. Estes estudos
pilotos confirmaram que um sistema de laser especialmente configurado poderia neutralizar completamente o vírus em culturas de células humanas sem efeitos colaterais. A forma de onda única produzida pela tecnologia laser inclui um aspecto que pode ser interpretado como luz de tempo invertido. O padrão de onda permite uma penetração mais profunda através dos tecidos do que um laser comum e apresenta poderosas interações com as moléculas através do princípio da ressonância. Se o laser for configurado para produzir frequências que correspondem ao modo vibracional das moléculas, isso também pode modificar a energia e a eficiência de como as moléculas funcionam para o seu propósito. Foi desenvolvida, então, a aplicação prática dessa tecnologia que melhora a estrutura e a função dos compostos nutricionais. Estas ações foram confirmadas por cristalografia de raio-x, mostrando mudanças estruturais benéficas, e estudos in vitro, mostrando uma ação biológica melhorada. 11 estudos formais de duplo cego foram conduzidos, todos mostrando benefícios significativos a partir do uso das fórmulas tratadas com essa tecnologia. Sob os auspícios da Gematria Products, essas fórmulas têm mostrado apoiar a estrutura e a função saudáveis do sistema cardiovascular, imunológico, músculo-esquelético, neurológico e gastrointestinal. As fórmulas têm um foco específico em anti-envelhecimento, cujos efeitos têm sido bem apoiados por estudos clínicos. Mais recentemente, Dr. Todd também tem trabalhado com o poder curador do som, um dos motivos por nós estarmos aqui, o principal motivo. Ele aprendeu e compartilha um sistema de produção de sons com a voz que é calmante, equilibrador e redutor do estresse. Juntamente com Scott Strachan, Dr. Todd criou um método para a produção de um novo estado da matéria usando a tecnologia laser. Este estado da matéria não era possível anteriormente e poderá ter uma vasta gama de aplicações úteis. Esta descoberta originou uma das 4 patentes globais relacionadas com este trabalho, com outra patente ainda pendente. Essa biografia oficial eu vou introduzir aqui, por minha própria vontade aqui, o fato de, segundo fontes espirituais, como Cryon, alguns de vocês conhecem, Dr. Todd é um lemuriano chamado de Yahweh, um grande sacerdote dessa terra esquecida pela nossa história, mas que retorna cada vez mais e que era responsável pelos tempos do rejuvenescimento. E todo o conhecimento que ele vem compartilhar hoje é uma lembrança de algo que ele já trouxe para o planeta. Então é isso que nós vamos compartilhar aqui hoje, esse conhecimento. Então eu queria que todos nós dessemos agora as boas-vindas ao Dr. Todd Lockaitis. Muito obrigado. É prazer, é uma honra falar convosco hoje. And the focus of this meeting today E o foco desta reunião hoje is to go into what I will call an ancient science of sound, é entrar no que eu chamaria de uma ciência antiga de sons, which is also a future science of sound. que também é uma ciência futura de sons. Because I believe the things we're doing with light, Porque eu acredito que as coisas que estamos fazendo com a luz, like regenerating cells and making the body younger, como regenerando células e tornar o corpo mais jovem, like being able to reverse the flow of time itself, como ser capaz de reverter o fluxo do próprio tempo and to open the experience of other dimensions besides the 4 dimensions most people function in. e também abrir para experiências em dimensões além das 4 dimensões nas quais as pessoas funcionam normalmente. Is the use of sound and sound pattern. Fazemos isso com o uso do som e padrões sonoros. So I'm going to take you on a journey today, Então, eu vou conduzir vocês em uma jornada hoje. a journey where I'll be sharing things that I have not shared for a very long time. Uma jornada onde eu compartilharei coisas que não tenho compartilhado por um longo tempo. My understanding is that the last time that I shared these things Minha compreensão de que a última vez que eu compartilhei estas coisas was 26,000 years ago. foi há 26 mil anos atrás.
This journey Esta jornada goes deep into the heart of the structure of the universe itself. vai num lugar profundo da estrutura do coração do próprio universo. It goes deep into the dimensions that create physical reality. Porque profundamente dentro das dimensões que criam a realidade física. And it's about restoring our ability to use our thought and intention to create reality. Tem a ver com restaurar nossa habilidade de usar pensamento e intenção para criar a realidade. Now, this discussion will take us to an ancient civilization called Lemuria. Então essa discussão nos levará a uma antiga civilização chamada Lemúria. In Lemuria, I had the name Ya'i, Na Lemúria, eu tinha o nome Ya'i. and as Ya'i, I was a scientist also. E como Ya'i, eu também era um cientista. And what I created were temples of rejuvenation. E o que eu criei foram templos do rejuvenescimento. And I'm doing something very similar today, Estou fazendo algo muito similar hoje em dia. although I'm doing it more with light. Mesmo que eu esteja fazendo mais disso com a luz. And today I'll be sharing the way it was done with sound. E hoje eu vou compartilhar com vocês a forma como fazer isso com o som. Bom, e agora que você conheceu um pouquinho do originador desses tons pineais, você vai agora ter um gostinho do que são esses tons. Lembrando que esses tons ainda estão em desenvolvimento. Atualmente são 28 níveis já desenvolvidos. No entanto, o Dr. Todd continua desenvolvendo outros tons à medida que a consciência dele vai se abrindo, enfim, que as novas informações vão chegando. Então eu vou compartilhar 3 desses tons, né, os primeiros tons que chegaram, e eles vão ficando mais complexos à medida que a energia vai se abrindo. Então vou compartilhar o primeiro, o 16º e o 24º desses tons. Só lembrando que, juntamente com os sons, vocês vão ver imagens. Essas imagens foram criadas por uma artista chamada Deb Delise. A Deb Delise é uma artista visionária que tem visões, né, em forma de energia, luz, e ela consegue transmitir essas percepções que ela tem para a arte. Então, ela, através da pintura, ela cria essas imagens e ela tem visões quando esses sons são cantados. É como se fosse a expressão visual das vibrações que esses sons trazem. Então, junto com cada som, vocês vão ver belíssimas imagens. E para cada som, mesmo que não haja realmente uma compreensão intelectual desses sons, existe uma energia, vamos dizer assim, uma ressonância. E o Dr. Todd traduz de forma simples para cada um desses tons. Qual seria o propósito de alguns desses tons? Tá? Então nós vamos começar com o primeiro tom, o nível número 1, e a intenção dele, a energia relacionada com esse som é: você como ser é eternamente puro e perfeito. Qualquer coisa que não seja a perfeição é meramente a ilusão desse experimento. Então agora com vocês o nível 1 dos tons pineais. Level 1. Muito bem. Então agora vocês vão ouvir
o som, o nível número 16 dos tons pineais. E a energia relacionada com esse nível é a seguinte: tem a ver com a liberação do medo residual que envolve o DNA, substituindo esse medo por sabedoria e compaixão. E junto, claro, a imagem desenhada pela Debbie Delise. Então, aqui está o nível 16 dos tons pineais. Level 16. Tenho certeza que você deve ter sentido a energia. Se não, procure essa introspecção e sinta como essa vibração, né, interage com você. O que você sente quando esses sons são entoados, né? Existe uma transmissão de informação em um nível muito profundo aí. Então agora, para finalizar, né, esses tons individuais, eu vou compartilhar o tom número 24. Né? E o tom 24 tem simplesmente a energia de voltar para casa, retornar a um estado de percepção onde você está em paz com o seu momento atual, onde você está em paz com quem você é. Então voltar para casa, nível 24, com a imagem, né, visualizada e criada pela Debbie Delise. Level 24. Ai-yo, 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 ah, 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 i-yo, ah, ah, ai-yo, ah, ah, ai-yo. Então esse tom, ele traz um sentimento realmente de volta para casa, aquele momento apoteótico, onde você retoma um estado de consciência de plenitude. Né? Muito bonito. E agora, para finalizar, eu queria compartilhar com vocês um pouco do coro que aconteceu em Shasta. Eu gravei o grupo durante o momento onde nós cantávamos em frente à montanha do Monte Shasta. Então aqui, um pouquinho do coro da celebração divina. Lembrando que o coro, ele é composto de 2 tons cantados, né, simultaneamente, gerando uma terceira energia. Né? Eu comentei sobre isso no início. Essa terceira energia tem a ver com a ativação do que o Cryon chama de cápsulas do tempo. Então os tons podem ser utilizados para benefício pessoal, entoados, ouvidos, mas quando os coros se reúnem,
né, com esse grande número de pessoas, eles têm uma função planetária, ativar essa consciência do planeta para que a gente possa receber novas informações para o novo humano. Então agora para vocês um pouquinho, né, desse momento que foi o coro cantando diante da montanha do Monte Shasta. Espero que você tenha curtido essa palestra a respeito dos tons pineais e sentido um pouco da vibração, da energia que esses tons trazem. E para aqueles que tiverem interesse, né, em aprender os tons pineais, utilizar isso como uma ferramenta de capacitação pessoal, existem os cursos dos tons pineais, né? O Dr. Todd dá esses cursos pelo mundo e existem algumas pessoas ensinando esses tons em alguns lugares. No Brasil, eu estou autorizado pelo Dr. Todd a ensinar os tons pineais. Para aqueles que tiverem interesse, é só buscar informações no nosso site, que é o www.faroldeluz.com.br. Então lá tem sempre as programações dos cursos que eu ministro, né, entre eles os tons pineais, sendo o próximo, agora se você está vendo isso antes, né, você tem tempo hábil para poder talvez se inscrever em um desses próximos cursos. Um deles, o primeiro vai ser realizado em Belo Horizonte, no dia 9 de agosto de 2014. A informação já está no site do Farol. O próximo, logo em seguida, no dia seguinte, no dia 10, nós vamos ter um curso sobre os tons pineais no Rio de Janeiro. Essa informação também está toda disponível no site. Tá? Então, durante esses cursos, você ouve os tons, nós falamos um pouquinho mais sobre cada tom e você recebe um material, né, que é o material em áudio desses tons para que você possa praticar em casa. E isso também, a participação nesses workshops te capacita a participar dos coros. O último aconteceu em Monte Shasta, o próximo coro vai acontecer na Austrália, em 2015, em março de 2015. E em breve nós teremos essa informação no site do Farol para aqueles que se interessarem. Então eu queria agradecer a vocês por me permitir compartilhar um pouco dessa ferramenta fantástica que está disponível para nós. Agradecer ao Bruno, ao Leon, por essa iniciativa, né, de apresentar para as pessoas as novas ferramentas, as novas compreensões que estão disponíveis para o novo ser humano. Então agradeço a vocês e até a próxima.